A Luiz José Modas Masculinas é uma das lojas mais conhecidas da região e há mais de 50 anos oferece a seus clientes produtos de alta qualidade e um atendimento com uma equipe especializada. A sua criação está repleta de ações de puro empreendedorismo e hoje vamos conhecer essa história através da palavra de seu fundador, o empresário Luiz José Navarro da Cruz. Então eu, em 1964, que foi o primeiro ano que eu cursava a faculdade, nós passávamos, na ocasião, meu pai tinha sofrido um acidente de automóvel muito grave, quase morreu, e estávamos passando por um período de dificuldades financeiras, e eu entrei na faculdade, e a faculdade particular da Univap, São José. Então, naquele tempo era a Fundação Vale Paraibana de Ensino. Então, tinha as mensalidades que tinham que ser pagas e tudo mais, e eu estava numa necessidade premente de fazer alguma coisa, me virar. Então, eu fiz uns trabalhos para alguns colegas de faculdade que moravam em São Paulo, e naquele agitação da cidade grande, eles não tinham tempo, porque trabalhavam em firmas de São Paulo. E vinham todas as noites para São José dos Campos, que havia naquela época 3 ônibus do Pássaro Marrom, que eram fretados só para isso, para trazer alunos de São Paulo para estudar aqui na Faculdade de São José dos Campos. Então eu convivia com muitos colegas de São Paulo, e eu fiz o trabalho para alguns deles e tinha umas economias. E foi então que o Sr. Luiz, ainda jovem estudante universitário, decidiu ir à capital, à cidade de São Paulo, onde o comércio era maior e mais diversificado. Aproveitou para comprar algumas calças que estava precisando, mas é a partir daí que a história começa a tomar uma outra forma. Eu estava na Rua José Paulino e no começo da rua, estava descendo para ir procurar alguma coisa lá onde eu pudesse encontrar o que eu estava querendo, umas calças para mim, e me encontro com um colega da Faculdade de Direito, que era paulistano, e ele até não estava me conhecendo. Eu vi ele vindo e eu falei: ô fulano, era um rapaz de origem judaica chamado Carlos Adisbeck. Aí eu falei: ô Adisbeck, tudo bem? Ele me olhou assim e falou: quem que é você? Eu falei: eu sou seu colega na Faculdade de São José dos Campos. Ô rapaz, agora que eu conheci, desculpe e tal, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei: não, eu vim aqui comprar umas calças para mim. Ah, eu sou do ramo. Eu tenho uma firma atacadista de aviamentos. Eu vendo botões, linhas, tecido para cos, enfim, eu trabalho nesse ramo. E eu forneço para algumas indústrias aqui, confeccionistas. Eu vou levar você numa indústria aqui perto. É uma indústria chamada Dousa, Calça Dousas, fabricante de calças. Aí me levou, me apresentou, e até sem mesmo saber direito quem que eu era, já disse que eu podia ter crédito à vontade lá e tal. E eu fiquei amigo desse pessoal, comprei umas calças para mim, e já fiquei assim ambientado nessa fábrica. E aqui em Jacareí, começando a usar as calças, voltando àquela história que o comércio aqui era fraco na época, a rapaziada da época, os amigos: oh, que calça bonita que você está usando, que você comprou e tal. Então aquilo, dada a minha condição de precisar fazer dinheiro naquela época, né? Já contei a história do meu pai, que precisava fazer dinheiro para pagar, inclusive, as mensalidades da faculdade. Meu pai me ajudava, mas eu queria aliviá-lo desse compromisso. Então eu comecei a comprar as calças lá para revender. Como nós morávamos num ponto muito aqui central de Jacareí, como até hoje está aqui, a casa do meu pai está em pé aí, ao lado da minha loja, e hoje a gente faz um escritório lá na casa do meu pai e tal. Então a casa era muito central, foi fácil formar um ponto de venda aqui. Eu comecei com uma malinha que aqui está, eram duas até, uma se perdeu.
eram umas malinhas que na época eram uma moda, negócio de companhia de aviação. Essa Real aqui era Real Aerovias, né? Eu tinha uma outra da Varig, essa da Varig se perdeu. Então, essas malinhas, eu comecei indo, levando calças nessas malinhas na casa de amigos, de bicicleta na casa de amigos. Foi um começo duro. E para mostrar as calças, e as pessoas começaram a gostar, e não tardou muito para que, ao invés de eu ir levar, começaram a vir procurar. Quer dizer, foi formando um ponto comercial. E uns falavam para os outros: ó, fulano lá, o Luiz José tem umas calças boas para vender, e começaram a vir, e assim começou a história. E aí foi a inauguração. Bom, isso daí é o período informal. Aí eu trabalhei informalmente 4 anos, porque eu comecei em outubro de 64, essa história que eu estou contando, ela se deu no mês de outubro de 64. Aí foi 65, 6, 7, 8, então daria uns 5 anos. Em 69, eu já estava já tinha me formado, em 68 eu me formei na Faculdade de Direito. 5 anos de faculdade. Aí eu fiquei naquela dúvida de o que eu ia fazer. Nesta época, a vontade de ter seu próprio negócio era grande, mas havia ainda a necessidade de levantar o capital. Foi então que o advogado Luiz José se tornou o professor Luiz José com habilitação em língua inglesa e lecionou por 4 anos no ginásio de Santa Isabel. Este período ajudou a colocar em prática o seu plano de ter uma loja. Então, em 1969, eu procurei o contador Marcos de Oliveira Branco, que até hoje é meu amigo, não é mais meu contador, mas é muito meu amigo, cliente meu aqui inclusive, e muito conhecido aqui em Jacareí, a família daqui, tradicional daqui. Procurei o Marcos de Oliveira Branco, ele abriu a firma e essa firma foi aberta em agosto de 1969. Então aí eu tinha já uma coisa oficializada. E meu pai comprando em 1942 a casa que até hoje existe aqui, a casa veio com um terreno vazio, terreno vago ao lado. E inicialmente esse terreno já tinha o olho voltado para ele para fazer uma loja aqui. Mas inicialmente eu não tinha nem capital para isso também, né? Para fazer um prédio, fazer uma coisa. Então eu comecei numa edícula, que é uma construção de fundo que meu pai já tinha aqui desde 1960. Então as pessoas entravam pelo corredor da casa do meu pai e iam lá atrás. E aquilo foi prosperando, e em pouco tempo eu já comecei a ter capital para poder fazer a loja. Aí em 1971 a loja foi construída, o prédio foi construído, né? Depois foi ampliado, a parte de trás lá ganhou novos contornos e entrei com uma seção de calçados que tem lá atrás. Mas uma das coisas mais importantes é o seguinte: eu tinha um amigo de São Paulo, que ele era um representante comercial, que já trabalhava comigo naquela época, representava uma indústria de camisas de São Paulo, e ele falou: olha, Luiz José, eu conheço um excelente decorador. É um italiano, o nome dele é Ítalo Baggio, e eu vou conversar com ele, e para ele receber você, nós vamos fazer uma entrevista com ele em São Paulo. E aí nós fomos a São Paulo. Ele tinha um escritório ali na Vila Mariana, em São Paulo. Nós fomos lá conversar com ele, e ele se dispôs a vir a Jacareí para ver o que era para ser feito. A loja, então, nesse ponto aí, a loja aqui na frente, ela já estava em obras. Ele veio, esse decorador, para fazer o mobiliário da loja. E ele era realmente um decorador muito competente. Então o que ele fez foi, as vitrines da loja, elas têm todas cantos arredondados.
Isso aí já tinha bolado que eu peguei essa ideia numa agência do Banco do Brasil em São Paulo, que tinha umas janelas, umas coisas assim, cantos arredondados. Então esse engenheiro civil que estava planejando as coisas, que fez lá, e o decorador aproveitou um gancho, pegando esses cantos arredondados, fez todo o mobiliário, as luminárias aqui em cima, tudo com cantos arredondados. Quer dizer, seguindo o padrão da vitrine e seguindo um padrão de forma aqui dentro de uma coisa que na época foi assim, a loja, quando ela abriu para o público, no dia 6 de dezembro de 1971, quando ela abriu para o público, ela foi assim, um sucesso, porque naquela época não havia nada nem parecido em Jacareí, né? Então foi um sucesso e com isso também atraiu grande número de público à medida que a loja foi sendo mais conhecida. E é importante também que eu quero dizer é que, dada a modernidade que da época que a loja foi construída, na palavra de arquitetos, meus amigos aí, ela não perdeu o aspecto de modernidade. Ela continua uma loja moderna que não tem nada semelhante aqui em Jacareí. Além de ser uma loja bonita e moderna, mesmo com o passar do tempo, outro detalhe é responsável pelo sucesso desses mais de 50 anos de história: os produtos de qualidade e a diversidade de artigos masculinos, aliados ao bom atendimento de uma equipe que é fiel e acompanha a família há décadas. Outro aspecto importante é a participação da família na administração do negócio. Até hoje, o Sr. Luiz está à frente dos negócios, mas compartilha as decisões com seus filhos, Mauro e Marina, que desde cedo se interessaram pelo ramo de moda. No ramo de vestuário, eu sou mais antigo, então estamos há 51 anos. Agora, vários fatores entraram, né? O bom atendimento, os meus vendedores, sempre procurei vendedores que seguissem as normas do bom atendimento, né? Aqui a cortesia, o interesse em atender aquilo que o cliente quer, e então é uma constante também. Depois eu tive também uma sorte, os meus dois filhos meus, uma filha e um filho, entraram também para a firma, porque também a firma começou, só contando rapidinho, a firma começou como firma individual. Daí a minha esposa entrou de sócia e então também sempre ajudou muito aqui. Ela também sempre foi muito ativa aqui na loja, me ajudando. E aí a gente teve então essa, digamos assim, essa condição de atingir um espaço de tempo tão longo, de 51 anos, sendo que durante outras firmas, como eu citei outras agora aí, começaram com os pais, que depois passaram para os filhos. A minha não. Eu comecei, eu estou desde o começo até o dia de hoje na direção da empresa.